Bom dia a todos. Eu sou, para quem não me conhece, eu sou Roberto de Souza, diretor do CTE e conselheiro do CBCS. Sou um dos fundadores. Só para quem não conhece, o CBCS foi fundado há 7 anos atrás por 16 militantes da qualidade, da tecnologia, da sustentabilidade e vem trabalhando ao longo desses anos. Então, eu queria logo de saída fazer um chamamento para empresas e profissionais que estão aqui, que ainda não são associados do CBCS, que entrem conosco nessa jornada. A sustentabilidade precisa do aporte de conhecimento, de participação de profissionais e empresas que estão engajados nessa questão da sustentabilidade e da qualidade. www.cbcs.org.br. Vai lá, entra, conhece a história, vê os participantes, aí tem um ícone chamado Filie-se, aí você vai dar 2 cliques no Filie-se, aí você vai preencher os seus dados e vai automaticamente participar conosco. Vai pagar uma módica mensalidade, anualidade, mas vale a pena. Gente, é uma organização sem fins lucrativos, a gente precisa muito desse apoio, não só financeiro, como intelectual. Nós somos das grandes inteligências brasileiras para continuar esse movimento da sustentabilidade que vem se expandindo no Brasil de forma significativa nesses últimos 8 anos. Bom, vamos dar início agora à primeira sessão do evento, que terá como tema mecanismos para aprimorar o desempenho das construções brasileiras, seus sistemas e instalações, com o approach em relação à norma de desempenho, que está válida desde o ano passado, que tem uma história. Tudo no Brasil tem uma história complexa, certo? Uma comissão de estudos que ficou 8 anos trabalhando, que teve resistência de vários pontos e tal, enquanto o mundo resolveu a questão do desempenho no pós-guerra. A Europa resolveu isso no pós-guerra, os Estados Unidos não precisou de guerra, mas resolveu, a Ásia e tal. Nós demoramos exatamente 30 anos e eu fiz uma dissertação de mestrado na Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, orientada pelo professor Francisco Lande, que nos deixou, que nos orientou a todos, a Orestes, a Varran, e a toda uma geração que hoje milita na qualidade, na inovação, na tecnologia de sustentabilidade, que se chamava o conceito de desempenho aplicado às edificações. O IPT teve um papel relevante nisso há 30 anos. Nós demoramos 30 anos para aprovar uma norma, que é óbvia, que veio contribuir muito fortemente com a questão do desempenho. Então, nós vamos aprofundar nesse assunto, como também em outros pontos que nós vamos comentar aqui, nesse painel. Precisamos transmitir antes alguns recados importantes. Todos vocês receberam uma sacola com o credenciamento, tem uma ficha de avaliação dentro da sacola. Nós gostaríamos de pedir que, ao final do evento, vocês preenchessem essa ficha e deixassem na saída, para a gente poder, a partir do feedback de cada um, poder fazer a melhoria contínua dos nossos eventos. Se vocês desejarem fazer perguntas aos palestrantes, tem também dentro da sacola uma fichinha com pergunta, nomina o palestrante, endereça a pergunta, as moças vão estar pegando essas perguntas para a gente poder fazer um debate bastante produtivo. Tá? Eventualmente, se uma pergunta não der tempo aqui, se a gente tomar a plaquinha do fim, aqui, né, time out, a gente vai responder posteriormente. Tá? Aqueles que desejarem receber o certificado de participação no evento, tem um e-mail chamado simpósio@cbcs.org.br, mandem o e-mail que será enviado para vocês via eletrônica. Bom, vamos começar. Para moderar o nosso debate, vamos chamar a Vera Fernandes Achiche, conselheira também do CBCS, coordenadora do nosso comitê temático de materiais. A Vera simpática Vera, sempre elegante, sempre bonita,
Engenheira civil, formada pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, mestre e doutor em engenharia de construção civil urbana, também pela Poli. Foi pesquisadora do IPT, Instituto de Pesquisas Tecnológicas, trabalhamos até juntos uma época, não é isso? E ela é a relatora da parte 6 da norma de desempenho, e na tese Tecnologia e Qualidade de Sistemas de Engenharia, empresa, ela trabalha na área de gestão de engenharia, gestão da qualidade, avaliação de desempenho, durabilidade, normalização de materiais, tecnologia de produtos e sustentabilidade. Vera, para falar sobre experiências das construtoras com a adoção da norma de desempenho, chamamos ao palco o Carlos Borges, engenheiro Carlos Borges, vice-presidente, diretor da Tarjab e vice-presidente de tecnologia e qualidade do Sinduscom. O Carlos é companheiro também fez uma dissertação há 5 anos atrás, estou certo? 6 anos atrás, sobre desempenho. Eu fiz, não adiantou nada a norma, ele foi lá, a dissertação, ele foi lá, estudou tudo de novo o assunto, colocou em xeque e teve o prazer de coordenar, ser um dos coordenadores da Comissão de Estudos da norma de desempenho. Sofreu bastante, mas cumpriu sua missão. É engenheiro civil, formado pela Faculdade de Engenharia da FAAP, é diretor técnico da construtora Tarjab, pós-graduado em administração pela GV e MBA em marketing pela Escola Superior de Propaganda e Marketing. Mestre em engenharia pela Escola Politécnica de São Paulo e também é membro do Conselho Consultivo do Sinduscom e professor do MBA e da Universidade Secov. Tem música no final, hein? Você viu? Bacana. Para falar sobre a atuação da Caixa Econômica Federal na adoção da norma de desempenho, vamos receber a Simone Cristina Ormires, que é gerente de padronização e normas técnicas da construção civil da Caixa Econômica Federal. A Simone é graduada em Engenharia Civil pela Universidade Federal do Paraná, especialista em Gestão Ambiental e Gerenciamento de Obras, é gerente executiva da área de Qualidade, Inovação e Desempenho na Gerência Nacional de Padronização e Normas da Caixa Econômica Federal. Simone, bem-vinda. E, enfim, para falar sobre a avaliação do ciclo de vida modular como ferramenta de decisão, chamamos o professor Vanderlei John, da Escola Politécnica da USP. Vanderlei é conselheiro do CBCS e coordenador do Comitê Temático de Materiais. É engenheiro civil, formado pela Universidade Vale do Rio dos Sinos, mestre em engenharia pela Federal do Rio Grande do Sul e doutor em engenharia pela Universidade de São Paulo, pela Poli. Vanderlei é pós-doutorado no Royal Institute of Technology, da Suécia, membro do Comitê Assessor de Engenharia do CNPq e membro da Coordenação de Engenharias da FAPESP. Foi membro da diretoria executiva da ANTAC e diretor do CB2 da ABNT. Gente, então esse é o time, alto nível, certo? Até o Dunga convocaria esses craques aqui para falar sobre o assunto. E eu vou, então, para iniciar a sessão, passar para a Vera. Então, a Vera vai coordenar as apresentações, o debate, e daqui a pouco a gente volta. Bom primeiro painel. Bom, para a gente poder começar o tema, eu só vou introduzir o assunto, né, rapidamente, depois eu vou passar para os palestrantes, né? Então, falando um pouquinho da norma de desempenho, a gente tem aí, a norma foi publicada o ano passado e válida a partir do 19 de julho de 2013, e ela é dividida em 6 partes. A primeira parte são requisitos gerais, a parte 2 é a parte de sistemas estruturais, segurança estrutural, a parte 3, sistemas de piso, a parte 4, vedações verticais, a 5, sistemas de cobertura, e a 6, que foi a parte que eu coordenei, de sistemas hidrossanitários. E como a gente já disse, né, para cada um dos subsistemas da edificação, nós vamos ter alguns critérios de avaliação de desempenho que passam por questões de segurança e habitabilidade.
nas questões de segurança, a gente vai ter a questão de segurança ao fogo, a segurança estrutural, e aí são vários aspectos, eu não vou estou só introduzindo rapidamente, né? Nós vamos falar de segurança no uso e operação, a questão do desempenho acústico da edificação, a estanqueidade, o desempenho térmico e a durabilidade. A durabilidade aqui entendida com alguns conceitos que, ainda que estejam sendo colocados como critérios informativos, são conceitos que estão agora reordenando a forma de raciocínio, tanto no desenvolvimento de produtos, mas principalmente na forma de projetar e construir, porque começam a atribuir responsabilidades diferentes aos vários atores da cadeia e o que é esperado dentro dos componentes, o que é esperado dentro das operações de manutenção e limpeza, e, mais que isso, a gente tem um conceito de risco, né? Então, a vida útil vai ser tanto maior quanto maior for o risco de algum dano àquele componente, ou quanto maior for o impacto da substituição ou reposição daquele componente na operação e segurança do indivíduo, do usuário que está lá dentro. E aí a gente tem que projetar levando esses aspectos em consideração, né? E planejar as atividades de manutenção. E aí a gente vai ter, por exemplo, quando a gente está falando das questões de vida útil de projeto, nós vamos ter os diferentes elementos com diferentes vidas úteis estimadas, né? O que a gente está considerando de mínimo e o que a gente está considerando de superior. Quando vocês observam essa tabela, por exemplo, vocês vão ver que, dentro de um sistema de cobertura, a questão da estrutura da cobertura, a sustentação da cobertura, se espera que tenha de 20 a 30 anos, quando a gente fala de 20 de mínimo e superior. Mas, quando você fala, por exemplo, das calhas, você já está falando de 4 e 6, porque o que tem embutido nesse conceito? Que, apesar de ser constituído dentro do sistema, subsistema cobertura, você tem uma facilidade maior de operação, de limpeza e de substituição, e custo menor de substituição de uma calha do que de uma estrutura de cobertura. Então, essa questão do impacto do elemento no subsistema, o quanto que aquilo vai impactar em termos de custo, de interferências, é o que a gente vê aqui refletido dentro dessa tabela que fala de vida útil de projeto, falando do mínimo e falando do superior. E aí a gente vai ver isso para tudo, né? A gente está mostrando aqui, por exemplo, os sistemas de pintura, esquadrias internas, externas, e o conceito de você falar. Quando você fala da vida útil de projeto, você está considerando a questão da manutenção e das periodicidades de manutenção, que fazem parte aí de uma outra norma brasileira, que é a 5674. E nessa norma, então, você tem a gestão de operação e manutenção. É uma norma bastante interessante, porque ela já parte de algumas práticas, digamos, dos síndicos, dos condomínios, para que ajude, então, aos atores a pensar, raciocinar de uma forma conjunta no que diz respeito aí à vida útil final desse produto edifício, que vai depender de você ter uma operação adequada também, além de um projeto adequado e uma escolha de materiais adequadas. E aí a gente vai falar de instalações um pouquinho, instalações prediais, as embutidas e as aparentes. Então, as instalações aparentes, elas têm uma exigência de vida útil menor também, por conta da facilidade de você ter de operar isso, de fazer a manutenção. E, por fim, então, eu chamo a atenção para aquela tabela, porque todo mundo se prendeu muito nessa exigência geral, que a gente fala aí de estrutura, pisos internos, vedação vertical interna, externa, cobertura e hidrossanitário. Dentro de cada um desses subsistemas, nós vamos ter um mundo de outros produtos, e a gente tem isso previsto na norma de desempenho, que esses outros produtos, dependendo da sua posição na edificação, ele vai ter uma vida útil diferente, inferior à do subsistema como um todo. Tá? E é isso que eu queria chamar um pouco a atenção, e da questão do manual de uso, operação e manutenção, que é uma ferramenta das construtoras para apoiar o usuário final e os condomínios, e que a gente precisa começar, já estamos, né? O CEBIC fez um belo trabalho também de fazer um manual explicativo, não um manual de desempenho explicativo,
E os programas setoriais, por exemplo, estão fazendo esses manuais já num formato de linguagem bem simples, para que as pessoas possam se beneficiar e a gente uniformizar a informação e, mais que isso, fazer com que ela chegue para aquele que vai operar esse edifício por 50 anos, que é o usuário, né? Então, eu aproveito para iniciar aqui o nosso painel. Vou chamar o Carlos Borges. A gente tem aqui, só para fazer uma síntese, pessoas extremamente interessantes para discutir esses mecanismos para aprimorar o desempenho, porque o Carlos Borges é de uma construtora que é hoje um símbolo de exemplo de aplicação do conceito de desempenho nos seus edifícios. A Simone, que é da Caixa, então ela está ali trabalhando muito, sempre na ponta da habitação de interesse social, tentando fazer com que esses conceitos sejam, sim, absorvidos por todos os usuários brasileiros, principalmente aqueles que têm menos informação, que é o usuário da habitação de interesse social. O Vanderlei, que é um militante árduo e muito competente da Escola Politécnica, traduzindo esses conceitos não só para a indústria, mas também para a academia e para os seus alunos. Então, são pessoas que têm experiências bastante interessantes, e eu vou começar, então, chamando o Carlos Borges, para ele falar um pouquinho da experiência dele como construtora. Obrigada. Muito bom dia a todos. Queria, em primeiro lugar, agradecer a oportunidade de estar aqui, ao Carlos, ao CBCS, né? É uma honra para mim estar com tanta gente seleta, competente, aí, pessoas que eu admiro, né? Pessoal da Politécnica, da Universidade, e assim por diante. Bem, me pediram para falar um pouquinho sobre a experiência das construtoras, passaram para mim um briefing de eu fazer 5 ou 6 slides, e eu fiquei em pânico quando recebi essa informação, e confesso que não consegui, mas eu tenho aí em torno de 20 slides e acredito que tenho uma chance razoável de não receber o cartão vermelho aqui. A ideia é compartilhar com vocês de maneira muito pragmática, muito objetiva, o que a gente está fazendo na TAJAB para atendimento da norma. Eu tenho praticamente 2 pessoas que estão trabalhando há 18 meses, exclusivamente para um projeto que internamente a gente chamou de atendimento integral à norma de desempenho. Então, eu vou falar em um slide o porquê da norma, queria enfatizar um ponto que acho que é óbvio, mas é importante. A normalização, eu acho que ela saiu do tapete, eu acho que um efeito muito importante na norma de desempenho foi ter trazido à tona a questão da normalização, porque muitas normas que já existiam há muito tempo passaram a ser cobradas, né? E, então, trouxe esse assunto à tona e a experiência da construtora propriamente dita. Então, a primeira questão que eu acho essencial a gente enfatizar, e que tem tudo a ver com o mote do seminário aqui, é a questão de visão de longo prazo. A norma nos força a ter uma visão de longo prazo, a trabalhar com vida útil e não a conceber, executar, pensando apenas na situação individual de cada agente que participa do setor. Um construtor não pode ser condenado porque ele economiza na construção e gera um custo de manutenção e operação maior, se ele não tem uma obrigação de conceber para uma vida útil e mínimo obrigatória. Então, pela primeira vez, nós tivemos um referencial que pega todos e que obriga o setor como um todo, a cadeia da construção, a pensar uma visão de longo prazo. Para mim, é o ponto mais importante, longe do segundo lugar, em relação à norma de desempenho, né? É por isso que a gente insistiu e brigou tanto para que a vida útil, né, com todas as implicações, os riscos jurídicos, as dificuldades técnicas, que ela fosse obrigatória no Brasil. E a gente puxa algumas questões, né? É necessário que a gente tenha uma barreira de entrada, né? É necessário que gente competente trabalhe. Construir não é para qualquer um, embora muitas vezes pareça que é para qualquer um, né? Foi falado aqui, no fim, combate à informalidade. Não dá para a gente atender no desempenho com mutirão, não dá. Embora, em algumas situações, eu acho que possa ser justificável a existência de mutirões, né? É difícil a gente colocar alguém que não tem uma condição mínima de vida e exigir que não compre um CD pirata, que fuja da informalidade. Mas não é uma solução para resolver a questão do Brasil. Então, sustentabilidade, né, ciclo de vida do produto, vida útil. Então, a gente tem realmente que focar nesse aspecto.
Eu acho que é um grande ganho setorial. E é claro que a gente precisa reconhecer, ter humildade setorial para reconhecer que a gente está num patamar de qualidade que precisa subir, especialmente para a habitação popular, né? E num país onde 80% dos recursos são aplicados através do governo, é uma questão de respeito do uso do dinheiro público, a gente ter uma visão de longo prazo, né? Qualquer empresa que investe aí 20 ou 30 milhões de euros para construir uma fábrica, jamais vai tomar a decisão de ter o menor custo de construção, vai pensar numa visão de longo prazo. E um país que investe bilhões de reais todo ano para resolver o déficit também tem a obrigação. Individualmente, é difícil enxergar isso, mas setorialmente, né, especialmente quem contrata tem a obrigação de ter essa visão. Nós fizemos um levantamento lá na empresa para ter uma ideia de como era a idade das normas que são referenciadas pela norma de desempenho. São 182 normas da ABNT, tem mais normas internacionais, acho que são 232 no total, e a gente percebeu que a média de idade dessas normas que são referenciadas é superior a 10 anos. E muitas delas estão desatualizadas, não refletem o estado da arte e da engenharia. E como é que fica? A gente tem que atender. E como é que fica num ambiente onde a gente tem que questionar a partir de agora a forma de elaboração das normas, né? Hoje, cada subsetor, eu acho que houve um ganho, houve uma melhoria, o nível de maturidade de todos aumentou. Foi comentado aqui por vários na abertura da importância da união, que eu concordo, mas a gente ainda tem uma visão de cada agente voltado para aquilo que interessa para a sua área, né? Seja qual for o setor. Então, a gente precisa ter uma orquestração para a gente pensar numa visão do todo. Nem sempre o que é melhor individualmente para um subsetor é o melhor para a construção civil como um todo. E a construção civil ela não é concorrente entre si. Os agentes não concorrem entre si. Eles concorrem com outros setores da economia. Então, até por uma questão de sobrevivência, de inteligência, essa união também é salutar para o setor. E o nível de risco também de não cumprimento de normas tem aumentado significativamente. Decisões dos tribunais de justiça estão cada vez mais baseadas em atendimento ou não a normas. E isso vai agora aumentar bastante com a publicação da norma de desempenho, né? Então, eu acho que um fato que ilustra bem essa mudança é um livro que foi publicado no ano passado, em outubro de 2013, que fala de tragédias e crimes decorrentes do não cumprimento de normas técnicas. É um livro chocante, dramático, para quem lê, e que juízes ganharam. Quer dizer, então, não é uma escolha a mais a gente não cumprir norma. Tem uma questão legal. A gente tem que saber o risco que a gente está correndo. E quem faz norma não é a ABNT. A ABNT regula, né, a maneira como as normas são feitas, cada setor da economia tem a obrigação de se organizar para isso, né? Então, nunca foi tão importante a gente cuidar bem da normalização. E falando agora objetivamente da norma em si, nós fizemos a seguinte coisa lá na empresa. Nós separamos 116 critérios e 165 premissas, são 281 itens, e buscamos individualmente fazer uma investigação, um diagnóstico de cada um deles para saber, para entender, para compreender. Então, fizemos uma planilha simples, onde a gente colocou lá, né, o que eu atendo, em qual nível que eu estou, por que eu atendo, qual que é a evidência, quem que é o responsável, o que eu estou fazendo, o que eu não estou fazendo, o que eu deveria fazer. Então, nós fizemos é quase que um trabalho de investigação, e que pega avaliação de tecnologias já utilizadas em outros empreendimentos, troca de informações com outras empresas, conversas com fornecedores, conversas com projetistas, mudança de fornecedor, capacitação. Nós aprendemos, né, várias coisas, a gente não está acostumado, vamos fazer um curso. Mas fica caro o curso, vamos juntar com outras empresas, vamos cotizar. Então, esse trabalho que envolve uma questão individual de cada item e da situação de cada empresa, a gente tem trabalhado há aproximadamente 1 ano e meio de maneira mais contundente, né? Então, avaliação do desempenho de tecnologias utilizadas, a gente procurou aplicar os métodos que estão previstos na norma. Às vezes é uma fórmula simplificada, às vezes é uma avaliação de projeto, às vezes é um ensaio protótipo,
Às vezes eu pedi para o fornecedor fazer, muitas vezes eu fiz o ensaio, contratei, né? Informações de fabricantes, projeto, então, né, uma resistência e uma dificuldade dos projetistas em trabalhar com concepção para desempenho natural, porque a formação não é essa. Então, nesse momento, embora a abordagem de desempenho signifique basicamente uma nova metodologia de projeto, a abordagem que a gente utilizou foi trabalhar em conjunto. Não importa se o problema é projeto, se é do fabricante de material, vamos juntos resolver, para a partir de um determinado entendimento coletivo, aí sim a gente clarifica melhor a responsabilidade de cada item, né? E, claro, já foi falado também, o usuário, o consumidor, ele é sócio do desempenho e ele tem que ser muito bem orientado e conscientizado sobre o que ele precisa fazer para que a vida útil aconteça. Então, aqui são exemplos de itens que foram feitos, né? São alguns apenas em função do pouco tempo que a gente tem aqui. Então, por exemplo, desempenho térmico de fachada. Nós temos como documentação normal de projeto hoje todos os cálculos, as fórmulas que estão citadas no desempenho e que foram muito bem mostradas no guia da CEBIC, que foi feito lá pelo Hércio Tomás, né? Então, tem uma orientação muito clara de como fazer isso. Então, eu vou contratar uma empresa para executar o telhado, eu tenho que colocar esta documentação que já foi colocada no projeto, que faz parte do projeto e que é escopo natural da contratação. Além disso, ensaios. Diversos ensaios que a gente não fazia, a gente passou a fazer. E nós começamos a inserir esses ensaios como itens de recebimento no nosso sistema da qualidade. Então, eu vou contratar uma empresa de impermeabilização, o ensaio que garante a estanqueidade preconizado pela norma é o ensaio que eu utilizo para receber o serviço que eu contratei, né? Nada mais natural. Então, isso teve um desdobramento natural em todas as fichas de verificação eletrônicas, em todo o sistema de gestão da qualidade, que tem que ser, evidentemente, integrado à norma de desempenho. Então, a gente passou a fazer um monte de coisas que a gente não vinha fazendo. E dá trabalho, os mestres têm resistência, a gente não está acostumado com esse tipo de coisa, mas é algo que é necessário. Ensaios também previstos, por exemplo, resistência de cargas, né? Resistência mecânica de peças. Então, vou contratar uma empresa que vai colocar o granito, o tampo de granito na cozinha, ela vai lá, instala com uma mão francesa, muitas vezes o consumidor retira essa mão francesa para colocar o gabinete por baixo, a gente faz o teste, então, uma série de engenhocas, né? Pegar um balde, pesar, fazer. Então, nós fizemos isso também e estamos chamando as empresas, olha, não importa que é provisório, eu estou orientando o consumidor a não retirar essa mão francesa, mas eu quero que ela tenha uma resistência que me garanta para que não aconteça um acidente, né? Então, são coisas, dentre muitas, que a gente não vinha fazendo. O filme que eu ia mostrar para vocês, o ensaio, acabou não dando certo, fico devendo. Ensaios frequentes. Nós compramos um decibelímetro. Paguei R$5.000. Se eu tivesse contratado ensaios para fazer a quantidade, cada ensaio custa R$3.000. Eu já realizei 100 ensaios aproximadamente nesse período, então acho que o investimento já foi razoavelmente recuperado. Então, o que a gente faz hoje? Para todo empreendimento, no início, eu entrego para o projetista um ensaio preconizado pela 10151, que a norma de desempenho remete, e eu faço uma caracterização da paisagem sonora urbana, né, para ficar um nome bacana, mais bonito, mais pomposo assim. Mas, simplesmente, é uma avaliação do ruído externo para ter um briefing para que a gente possa, no projeto, especificar sistemas que atendam ao desempenho desejado, né? É simples, dá para fazer, não machuca. Eu lembro que na elaboração da norma de desempenho houve uma discussão muito grande de que seria muito complicado as empresas fazerem esse tipo de ensaio. Então, no fim, foi feita uma simplificação, onde se permite uma classificação de cada rua em nível de ruído baixo, médio, alto. Não é complicado,
não é difícil, e eu acho que é razoável que se possa exigir que uma empresa de engenharia invista R$5.000, por exemplo, como um ativo permanente para poder fazer esse tipo de questão. Então, hoje, já faz parte. A gente comprou um terreno, a área de desenvolvimento tecnológico já vai lá, já vai fazer um ensaio. Já faz parte. Quando a gente vai falar com o projetista, entregar o briefing para ele, a gente já entrega. Esse tipo de coisa. Já acostumou, o pessoal pede para fazer, né? Isso é muito positivo. O manual também do proprietário, nós estamos tendo duas grandes diferenças. Primeiro é o memorial descritivo de venda, que está migrando para ser de desempenho. A gente não tem que falar mais em marca de cerâmica A, B ou C, a gente tem que falar das características de desempenho do material cerâmico que vai ser aplicado no empreendimento. E aí a gente está cada vez mais orientando o consumidor de que pequenos problemas podem virar grandes problemas se não for feita a manutenção. Ontem eu tive uma assembleia à noite, por coincidência, de entrega do empreendimento, foi eleito síndico, e a gente vai fazer, a semana que vem, uma reunião específica com a comissão eleita, mostrando tudo o que precisa ser feito. E nós estamos mostrando que, se não fizer, por exemplo, passados 3, 4 anos, a primeira repintura e o tratamento das microfissuras que acontecem naturalmente numa fachada, decorrentes da acomodação natural do terreno, no futuro aquilo vai virar, tem a chance de aumentar muito e virar infiltração. Então, é um trabalho de elaboração de manual, de treinamento, de conscientização. Nós estamos pensando em visitar prédios 2 anos depois, gratuitamente, orientar o consumidor. Você está fazendo manutenção? 5 minutos, eu estou no tempo aqui. Você está fazendo manutenção? Você está... Então, não adianta a gente ficar reclamando. A gente tem que trabalhar de forma diferente e tem uma questão de convencimento. É difícil a gente conseguir enxergar, ter uma visão de longo prazo, né? O Zé Carlos estava comentando no início da importância da gente ter o aspecto da sustentabilidade e pensar nas novas gerações. Mas é difícil quem está tentando sobreviver a uma pequena empresa ser convencido de que ela tem que gastar um pouquinho mais para proteger o planeta, né? Não é simples essa equação. E aqui tem um exemplo que eu acho que é interessante, de itens que a gente não está conseguindo atender, né? Então, tem um item que é estanqueidade de vedações verticais, tem um ensaio também preconizado pela norma de desempenho, que é muito claro. Você cria lá uma caixinha, coloca na parede e você avalia o quanto a parede absorveu, né? Então, é mais uma engenhoca que nós estamos fazendo lá, o mestre foi orientado, a gente dá para fazer, dá trabalho, né? Mais uma coisa, a gente fez. E o que a gente percebeu? Que eu nem de longe eu atendo a norma de desempenho, mas longe. Então, e como é que eu vou fazer? Eu não tenho nenhum problema de histórico de umidade e de vazamento e de infiltrações quando eu utilizo material cerâmico, com a tecnologia que eu utilizo hoje. E eu não estou atendendo. Como é que eu vou fazer? O que eu estou fazendo? Fiz uma pesquisa bibliográfica e estou tomando a decisão, nesse momento, de não atender. Porém, eu tenho uma defesa técnica para comprovar que o objetivo pelo qual foi colocado, ele está sendo atendido. O que nós pretendemos fazer? Influenciar, vamos confirmar se realmente essa nossa abordagem está correta, vamos influenciar na correção da norma, se realmente ela estiver adequada, e se tiver algum tipo de questionamento por parte do consumidor, eu tenho defesa. A gente está olhando dissertação de mestrado, né? A Biblioteca Virtual da USP tem material de qualidade, gratuito, disponível para todos. Eu sou um usuário lá da Biblioteca Virtual da USP. Então, é interessante porque as normas, elas não são um fim, elas são um meio para a gente chegar a um resultado. E as normas são falhas também. A norma de desempenho foi feita com a melhor informação que existia naquele momento, mas ela vai ter que ser permanentemente atualizada e corrigida, né? Então, eu acho que é importante. Então, eu estou colecionando, eu estou obtendo informações e nas entidades, no Sinduscom, no Secov, a gente vai oportunamente colocar essas questões na BNT e discutir. E se eu estiver errado, vamos colocar. Então, para encerrar, essa é uma informação real. Eu vou pedir para vocês não comentarem com ninguém, porque a Vera falou que a Tarjab é uma referência em atendimento à norma, então pediria que não saísse daqui. Mas hoje, eu estou atendendo daqueles 281 itens, isso é real,
Isso é meu dado de setembro, eu tenho isso atualizado mês a mês. Eu tenho um projeto em andamento com gente que tem metas e que vai receber premiação ou não em função de resultado. Eu estou trabalhando seriamente nisso. Hoje, eu tenho 82% dos itens não só atendidos, mas evidenciados. Eu tenho ou uma documentação técnica do fabricante, ou eu tenho um ensaio que faz parte do procedimento padrão, ou eu tenho uma declaração explícita do projetista de que ele atende aquilo, e complementada por cláusulas contratuais mais rígidas de que aquilo tem que ser atendido. Né? Eu acho que isso é importante também, a gente tem que disseminar essa responsabilidade, isso vale para todos nós. Né? E tem itens que eu estou atendendo, mas eu não estou conseguindo ainda evidenciar. E tem itens que eu estou com dificuldade para atender. Então, qual que é a mensagem que eu queria passar para vocês aqui? Né? É possível atender a norma de desempenho? É perfeitamente possível. Tem 1 minuto e estou no último slide, estou muito bem na fita aqui. Estou melhor do que o critério da norma aqui. Então, é possível atender, mas não é simples, dá trabalho. A gente precisa... Tem gente que me pergunta, às vezes, mas eu preciso comprar a norma? Eu falei, não sei, rouba a norma, então não compra, mas obtenha a norma por alguma forma, né? Porque como é que você vai tentar atender a norma se você não vai ter a norma? Né? E aí, realmente, depende de cada empresa. Cada empresa tem um sistema tecnológico, construtivo, que ela tem obrigação de conhecer o seu desempenho. A gente tem muita informação histórica já. A gente já sabe que as estruturas de concreto armado convencional têm uma vida útil de 50 anos. A gente tem uma normalização de primeiríssima linha. No caso do concreto armado, por exemplo, atender a vida útil, nesse caso, simplesmente é atender as normas existentes. Né? Mas a gente tem que atender. Né? E, realmente, eu acredito que a gente tem um mix para que a gente faça acontecer. Eu acho que tem um trabalho de conscientização do consumidor, da imprensa, da sociedade, mas eu, particularmente, acredito que a gente precisa ter uma cobrança de quem tem o poder de orquestrar. E quem tem esse poder no Brasil, especialmente, é a Caixa Econômica Federal, porque financia especialmente toda a questão da habitação popular. Né? Então, o setor só funciona com bode na sala. Né? Eu acho que a dificuldade, o número de empresas envolvidas, a grande pulverização, os interesses dificultam a articulação do setor, embora isso tenha melhorado também, e eu acho que a gente está num momento de mais união. Né? E aí, claro, quando a gente fala em déficit habitacional, é muito difícil, para concluir mesmo, não colocar a variável quantidade como primeira variável, porque tem um calendário eleitoral, tem uma pressão muito grande pelo déficit habitacional que existe, mas é mais inteligente, talvez, construir um pouquinho menos e com um pouquinho mais de qualidade e pensar, porque aquilo que a gente está fazendo que vai dar problema vai ocasionar depois né, um gasto, uma manutenção preventiva muito acima do que deveria ser. Então, é obrigação de quem contrata não pensar apenas na construção, mas no comportamento em uso, que é exatamente a essência do conceito de desempenho. Tá ok? Muito obrigado. Bom, Carlos, aquele ensaio que você não atende, aquilo lá foi pensado para fazer só na parede de fachada com a calçada, tá? Então é para fazer o pessoal fazer impermeabilização ali no térreo. Então, não se preocupe. Você pode aumentar aquele percentual. Bom, eu vou chamar a Simone, que vai falar das ações da Caixa Econômica Federal na questão da norma de desempenho. E só queria aproveitar a palavra do Carlos para dizer o seguinte: existem downloads gratuitos da norma de desempenho. Aquele manual de desempenho do CEBIC já é gratuito, tá? É entrar no site e baixar gratuitamente. Então, não é desculpa, né? A gente tem condição de ter a norma de forma gratuita, já tem isso disponível. Simone, por favor, obrigada. Bom
dia a todos. Primeiramente, eu quero parabenizar o Carlos Borges pela excelente palestra. É sempre inspirador a gente ouvir uma palavra de uma construtora tão preocupada com a qualidade, né? Então, realmente, é uma palestra muito bem aproveitada e muito inspiradora. Eu quero agradecer a oportunidade e o convite e dizer, em nome da Caixa Econômica Federal, que é uma honra participar desse evento, onde se discutirá os mecanismos para a melhoria da qualidade de desempenho nas habitações, principalmente aquelas habitações de interesse social, Minha Casa Minha Vida, que nós trabalhamos. Eu saúdo a todos os participantes, aos colegas do painel, parabenizo também o CBCS, na pessoa do presidente Carlos Eduardo, também aos meus colegas de Caixa aqui presentes, que vieram representar as gerências executivas de habitação de todo o Estado de São Paulo. Como empresa socialmente responsável, a Caixa entende que os aspectos relacionados à sustentabilidade e ao atendimento às normas técnicas são extremamente importantes na medida em que eles interferem diretamente na qualidade de vida dos cidadãos. E, por isso, nós participamos de diversos fóruns técnicos. Dentre eles, eu posso citar as comissões técnicas do SIAC, do CIMAC, do SINAT, que é o Sistema Nacional de Avaliação Técnica de Produtos Inovadores, todos no âmbito do PBQPH do Ministério das Cidades. Também nós temos assento no CETEC, que é o Comitê Nacional de Desenvolvimento Tecnológico da Habitação, também do Ministério. Nós participamos também ativamente de diversas comissões de estudos da ABNT, e dentre elas eu posso citar aquela que nós vamos falar aqui hoje, que é a norma de desempenho, norma de coordenação modular, norma de avaliação, norma de intervenientes da construção, norma de paredes de concreto. Na norma de desempenho, a Caixa vem atuando através do BNH desde a década de 70, quando foi realizada a primeira avaliação de desempenho no Brasil. E na década de 90, a Caixa patrocina o Cobracon, através da FINEP, para a elaboração da norma de desempenho. A partir daí, nós seguimos participando de diversas discussões, participamos ativamente da elaboração da norma que foi publicada e entrou em exigência no ano passado, e sempre representando os consumidores. Então, para quem não sabe, no estudo de elaboração de normas, são consideradas 3 figuras. Uma delas é o produtor, o interessado, o neutro e o consumidor. E a Caixa, então, sempre representa os consumidores. A Caixa continua apoiando a tradução da norma para o mercado. Também patrocinou o Guia CEBIC, que também foi publicado no passado, e hoje participa do grupo gestor sob coordenação do Ministério das Cidades. Eu vou falar um pouquinho desse grupo gestor, que me foi incumbida essa tarefa de falar em nome do Ministério das Cidades. Como bem o Carlos Borges comentou, hoje o Ministério, nessa linha também da qualidade, não está tão mais preocupado com a quantidade. É claro que a gente sabe que são questões até às vezes superiores ao nosso entendimento e ao nosso desejo quando se fala em política, né? Mas o Ministério hoje está muito preocupado também com a qualidade das habitações, tanto das habitações quanto a sustentabilidade dos empreendimentos. E, nesse sentido, foi deliberado na 61ª reunião do CETEC do ano passado, em outubro, a proposição de um grupo que se chama Grupo Gestor, do qual o professor Orestes, aqui presente, faz parte, vai me ajudar, se eu precisar, né, professor Orestes? Esse grupo gestor, o objetivo dele, qual é? É subsidiar a implementação da norma de desempenho no âmbito da habitação de interesse social, Minha Casa Minha Vida, projeto para avaliação de desempenho de subsistemas tradicionais. Então, hoje, eu acho que todos sabem, mas a norma de desempenho ela foi pensada inicialmente, lá na década de 90, para atender uma necessidade dos sistemas inovadores. Naquela época, nós não tínhamos subsídios para analisar, avaliar e aprovar os sistemas inovadores, e aí a norma de desempenho foi proposta lá atrás para isso. E depois foi incorporada aos sistemas convencionais. Estou certa, Carlos? É isso mesmo, né? Oi? E só também para habitações térreas unifamiliares, como a Vera lembrou. Então, esse grupo ele foi pensado para analisar os resultados de desempenho dos subsistemas mais usuais das tipologias do Minha Casa Minha Vida. Os resultados que se espera, entre os vários resultados que se espera, é a formatação de um documento base
com orientações para especificações de projetos em função de dados de desempenho conhecidos dos subsistemas usuais. Nesse quesito, assim, é muito importante que as construtoras, tem várias aqui presentes, elas disponibilizem os resultados através das suas associações, da CEBIC, da Abrainc, os resultados de desempenho que tiverem. Então, quem tiver resultado de desempenho, disponibiliza isso. Por quê? Porque a gente vai formar um grande documento que deve contemplar esses subsistemas mais usuais, e o objetivo assim, é melhorar a qualidade da habitação como um todo. Então, quem tem esses dados assim, não deve guardar para si como se fosse um tesouro, porque isso aí tem que ser disseminado, né, em favor da melhoria da qualidade da habitação. E um outro resultado é o catálogo dos subsistemas. É uma matriz de resultados de desempenho desses subsistemas usuais. Então, com esse catálogo, o que a gente espera? Vamos dizer assim, uma casa, uma edificação que tenha parede de bloco cerâmico de 14, com revestimento em emboço e reboco dos dois lados, laje de concreto, cobertura XYZ. Fazendo esse cruzamento dessas informações, eu vou saber se essa tipologia atende à norma ou não, sob alguns requisitos que são os mais assim mensuráveis, né? Desempenho térmico, desempenho acústico, segurança ao fogo. E essa é a estrutura do grupo gestor. Então, ela é formado por uma secretaria-geral, comitê técnico, e aí vem todas as especialidades, cada uma responsável por cada parte da norma, e tem os GTs também, que o primeiro GT é aperfeiçoamento do SIAC, caracterização dos subsistemas, formação de multiplicadores e código de obras. A governança está sob a coordenação da Secretaria Nacional de Habitação do Ministério, e aí fala um pouco sobre a estrutura. O grupo gestor, então, formado pelo Ministério, Caixa, Banco do Brasil, FINEP, Abramat, Abrainc, CEBIC, e por aí vai, né? Várias associações, várias entidades. O comitê técnico, constituído por 3 especialistas, o professor Orestes, então, é um deles. Equipe de especialistas, então, para cada uma das partes das normas. Estão sendo desenvolvidos os grupos de trabalho, esse estudo está em elaboração e a expectativa de divulgação e publicação desses resultados é para o primeiro semestre do ano que vem. Então, nós temos essa expectativa. A Secretaria-Geral, constituída por um profissional da construção civil e um técnico em informática. Ok. Bom, agora eu volto, então, para a parte da Caixa. Como o mercado, as instituições, as associações de profissionais, a Caixa também tem as mesmas expectativas com relação à implementação da norma de desempenho. Entre elas, é um amadurecimento e melhoria da relação de consumo, porque define as responsabilidades. Então, eu tenho a responsabilidade, eu tenho o papel de cada um definido, né? O que é de responsabilidade da construtora, do incorporador, do usuário, do projetista, do fornecedor. A gente espera também uma mudança da cultura da engenharia habitacional. Como o Carlos falou, essa questão de não atender norma. No Brasil, a gente precisa parar com isso, né? A gente precisa saber que norma tem que ser atendida e lei é para ser seguida. Então, a norma de desempenho vem a trazer também esse conceito, trazer essa reflexão para a gente nesse sentido da necessidade de atendimento às normas. Com isso, a produção fica mais qualificada. E uma melhoria da qualidade de habitação, que culmina na satisfação dos usuários. A implementação na Caixa. Então, nós temos 2 vertentes. Uma de ações que são internas e ações externas. Ações internas, nós temos a adequação de normativos, documentos, regramentos internos, a capacitação dos nossos profissionais. E ações externas, nós temos, então, a necessidade do atendimento a cláusulas contratuais, tudo pela construtora, porque o relacionamento da Caixa no financiamento habitacional é sempre com a construtora. Nós temos as declarações de desempenho anexas ao memorial descritivo, também declarações no Código de Práticas anexos ao memorial. O Código de Práticas da Caixa é uma complementação das especificações mínimas do Ministério. Ele vale para o Minha Casa Minha Vida com recursos do FAR, o faixa 1. E o manual do usuário, que deve ser elaborado de acordo com o anexo D da norma de desempenho. Aqui eu destaco para vocês a questão da alteração contratual.
No parágrafo 3º, então, a gente coloca o seguinte: a Caixa poderá exigir a qualquer tempo que a construtora comprove o atendimento das normas técnicas, inclusive ao disposto na NBR 15575, especialmente quanto aos requisitos e critérios de desempenho. É uma redundância a gente colocar isso no contrato? É, porque a gente sabe que tem que atender norma, né? Porém, a gente está alertando da necessidade dessa norma e está puxando essa reflexão aí. Ó, tem que atender, vamos lá, vamos olhar, vamos conhecer, vamos comprar a norma, vamos ler. Né? Então, é por isso. No parágrafo 4º, caso os requisitos de desempenho esperados não tenham sido atingidos quando da obra concluída e em caso de reclamação ou contestação por parte do usuário, a construtora é responsável pelas adequações necessárias para o atingimento do desempenho mínimo esperado. Então, essas são as cláusulas específicas que nós complementamos nos nossos contratos. As declarações anexas ao memorial. Basicamente, então, é uma declaração de atendimento a todos os requisitos de desempenho. Essa apresentação vai ficar disponibilizada também depois para todos, né? Pode ser visto com mais calma. Aqui chama atenção para a questão do prazo de vida útil. Também a construtora declara que está atendendo o prazo de vida útil nas edificações. Essa tela mostra o seguinte: a adaptação brasileira aos conceitos de desempenho. Então, assim, nós fizemos uma análise e percebemos assim, como que a cadeia está se movimentando, né? Então, após a exigência da norma em 19 de julho do ano passado, o que está acontecendo? Então, a gente percebe ajustes no mercado. Na Caixa, a gente tem a declaração do construtor, memorial, código de práticas, especificações mínimas. Pelo Ministério das Cidades, o catálogo de ensaios que está sendo elaborado pelo grupo gestor. Prefeitura de São Paulo, por exemplo, enxugar o código de obras, focar na implantação e exigir atendimento à norma de desempenho. Isso estava em estudo, não sei se isso já foi implantado ou não, tá? Essa questão da Prefeitura de São Paulo. Ajuste de responsabilização. Na ABNT, a revisão das normas, então, está tendo a revisão da norma da inspeção predial, outras normas também de manutenção, intervenientes da construção, que agora foi retomada. Ministério Público, rever princípios e jurisprudência, então também está se movimentando. Recentemente participamos de diversos eventos no TCU, no Ministério Público também. A engenharia legal, debates em seminários no IBAP, Instituto de Engenharia. Ajustes da indústria, PSQs, normas da ABNT, e ajustes na academia, a necessidade da revisão da grade nas universidades e nas escolas técnicas. Então, esse é o movimento que nós percebemos no mercado com relação à exigência da norma. Com relação à sustentabilidade, como já foi dito, a sustentabilidade é um caminho sem volta, né? A gente não admite mais que se fale em construção sem antes se pensar em sustentabilidade. Então, esse assunto sempre vai vir e muitas vezes, como o Zé Carlos da CIBIC comentou, muitas vezes em primeiro lugar, né? Então, não tem mais como voltar atrás. Construir de maneira a promover o desempenho satisfatório com menores impactos ambientais não é mais uma opção, é uma necessidade. E quando a gente fala também em sustentabilidade, é importante lembrar que não tem só a sustentabilidade ambiental, né? Tem a sustentabilidade social, tem vários quesitos ligados a essa esfera de sustentabilidade que é muito amplo e que tem que ser considerado. A questão que normalmente se coloca, contudo, é quanto custa, como fazer e quais as vantagens. Eu gosto muito de um conceito que se chama custo global, né? Quando a gente fala em sistema construtivo, eu na Caixa sou responsável pela área de desempenho e de inovação tecnológica. Então, quando a gente recebe uma proposta do empreendimento, com um sistema construtivo qualquer, a gente sempre considera o custo da produção daquela unidade. E eu acho que tanto Caixa como o gestor do programa, no Ministério, a gente tem que começar a pensar no custo global, que seria o quê? É o custo da produção, mas é o custo também da manutenção, quanto que isso vai custar ao longo do tempo, o que de retorno vai trazer ao longo dos anos, né? Então, é uma coisa que a gente tem que começar a pensar. Aí eu falo um pouquinho dos sistemas inovadores e desempenho comprovado, porque os sistemas inovadores, através do SINAT, do Ministério das Cidades, já exige a comprovação aos requisitos de desempenho. Então, os sistemas inovadores hoje, em prática no mercado, eles já atendem à norma de desempenho
no que se refere à parte inovadora do sistema construtivo. Eu digo isso porque o sistema de parede de concreto, que na Caixa nós consideramos não convencional, tem a norma, né, 16055, mas na Caixa nós consideramos não convencional por quê? Porque ele não está ainda consagrado pelo uso no país, então a gente acha que ainda tem que ter um amadurecimento. O inovador é aquele que não tem norma prescritiva. Para esses sistemas, o que aconteceu? Como a parte inovadora do sistema era parede de concreto, hoje nós temos edifícios multipavimentos em que nós temos dúvidas se a laje entre piso atende o desempenho acústico. Então, a parede foi avaliada e se consolidou e atende o desempenho térmico, acústico, segurança ao fogo e tudo mais. Mas a laje acabou ficando, então assim tem que ser revisto também. A inovação se justifica quando apresenta alguma vantagem ao que é feito de forma convencional. E aí eu destaco o melhor desempenho, a melhor qualidade, o menor impacto ambiental e a industrialização também, que é uma necessidade, até em função da quantidade que a gente precisa, né, para atender o déficit. Destaquei dois grupos de sistemas. Sistemas de paredes de concreto ou de blocos cerâmicos pré-moldadas. Tem um menor desperdício de materiais e mão de obra porque ele traz consigo uma racionalização. E os sistemas leves, steel framing, wood framing, compósitos, ele traz uma industrialização, traz um desempenho, traz uma sustentabilidade social quando eu tenho funcionários que trabalham em ambiente coberto de fábrica, com melhores condições, né? E tem um melhor, assim, que eu coloquei ali, um desempenho ambiental. Eu trouxe alguns números dos sistemas inovadores para vocês, que eu acho que é interessante conhecerem. Hoje, na Caixa, nós temos propostos e contratados cerca de... Agora eu não vou conseguir fazer a soma ali, mas, enfim, aproximadamente 340 mil unidades no sistema de parede de concreto que atende à norma 16055. 71 mil unidades pré-moldados de blocos cerâmicos, 7.600 pré-moldados de concreto. Eu tenho uma tecnologia que é de PVC, forma perdida de PVC com recheio de concreto. Nós temos em cerca de 4 mil unidades, seguido pelo wood framing. Não, acho que eu estou falando errado ali, né? Painéis compósitos, 2.800, 1.400 no wood framing, 1.054... eu não sei se eu estou vendo direito ali, mas, enfim. Oi? Ok. No steel frame, 1.400, né? Painéis compósitos. O steel frame e o wood frame meio que se confundem. Realmente tem poucas unidades, porque essas tecnologias, apesar de apresentarem esse apelo sustentável, muitas vezes não se viabilizam no custo. Então, até estava conversando com o representante da Saint-Gobain, né, que está aqui presente, colega, e estávamos discutindo esse assunto, que isso também tem que ser repensado, né, e achar uma forma de viabilizar. Dos sistemas inovadores não convencionais, 74% são não convencionais de parede de concreto e 26% de inovadores. E a região onde eles mais acontecem, nós temos ali, em primeiro, a região norte e centro-oeste, com maior porcentagem, seguido pelo nordeste. E é isso, gente. Eu agradeço e estou à disposição. Eu queria destacar que vocês têm, dentro da sacolinha do evento, vocês têm uma página para fazer perguntas. Nós vamos, depois da apresentação do professor Vanderlei John, nós vamos iniciar um debate e nós vamos ler as perguntas da plateia. Então, a gente está esperando, aguardando as perguntas de vocês. Agora eu vou apresentar o Vanderlei, que não precisa nem de apresentação, né? O maior especialista de sustentabilidade do Brasil, e vai falar aqui da análise de ciclo de vida de blocos. Obrigada. Bom dia a todos. Na verdade, eu vou falar genérico sobre avaliação do ciclo de vida. Na norma de desempenho, um item que foi colocado mais por insistência do Hércio Tomás, do IPT, do que entusiasmo meu, foi adequação ambiental. E está lá, meio perdida, uma meia página.
Na época, a gente não via muita possibilidade de a gente ter um método que possibilitasse alguém tomar uma decisão objetiva para saber o desempenho ambiental de qualquer solução, né? E isso faz, acho que nós foram 6, 7 anos atrás que a gente tomou essa decisão, e hoje vou apresentar aqui o que nós achamos que é um método perfeitamente viável, perfeitamente adequado, não só à normalização internacional, mas também à realidade de pequenas e médias empresas fabricantes de materiais ou de empresas construtoras do Brasil, e que foi desenvolvido dentro do Comitê de Materiais da CBCS, né? Não é uma ideia individual, mas foi um trabalho coletivo, tem muita gente de empresa, de associação, a Bramate, a BCP, a Vera participa. Então, vamos rapidamente. Quer dizer, na verdade, o que nós temos hoje? Nós temos uma grande oferta de materiais e componentes que se dizem sustentáveis, né? Eu gosto muito desse Hempcrete, que é um concreto muito legal, feito com maconha, né? Até parece que é a solução, né? Tem as casas de garrafa PET, né? Tem até um pouco mais chique, com garrafas de vinho, né? Que imagino que o cidadão tomou pessoalmente. Nós temos um bloco de concreto reforçado, bloco cerâmico reforçado com fibra de celulose, que infelizmente queimaram dentro do forno, mas estão lá, talvez espiritualmente reforçando o bloco, e são vendidos como sustentáveis. Tinta à base de terra, ecotelha de Tetra Pak reciclada, né? Ecotijolo, né? Que é solo cimento, e que diz que não usa energia que destrói o meio ambiente. Enfim, tem de tudo no mercado, né? O governo está banindo as lâmpadas incandescentes, né? É uma discussão interessantíssima para a gente fazer, né? Vai multiplicar por 10 o faturamento do setor que vende lâmpadas elétricas, né? O que tem de gente entusiasmada com picar pneu e misturar dentro do concreto e, ao mesmo tempo, contra usar a energia que está dentro do pneu, na academia, no mercado, na Rede Globo, é uma coisa inacreditável, né? Ou fazer outras coisas com pneus, né? Quer dizer, nós recentemente falamos sobre tetos verdes, eles são uma vantagem, né? Eles são adequados para todos. Podemos obrigar todo mundo a fazer teto verde, isso faz sentido, isso diminui o impacto ambiental. E está cheio de selo, né? O que tem de selo nesse mercado, selo para qualquer razão, para qualquer gosto. E todo mundo procura vender a ideia de que essa solução que eles estão oferecendo é de menor impacto ambiental, né? E tem coisas, do tipo, bom, não use eucalipto porque gera um deserto verde. Estou dizendo, não concordo, mas isso é um livro, né? Foi publicado, tem ISBN, baseado na hipótese que o eucalipto consome a água, tal, né? E simplesmente não tem nenhum dado bancando isso. E todo mundo está preocupado em não ser enganado, porque o que a gente chama de greenwash, né, que ele é uma prática comum. Tem muita gente comprando produto com carimbo verde, com discurso verde, e depois tendo problema de desempenho, tendo problema mais variado. Então, a gente precisaria, de fato, uma metodologia para fazer isso. Para avaliar a sustentabilidade, já foi dito, tem que ser economicamente viável. Eu não estou interessado em coisas que ninguém pode pagar. A sociedade tem que aceitar, os operários têm que ter algum benefício, a qualidade de vida das pessoas tem que melhorar, né? Não dá uma forma barata de, por exemplo, fazer uma casa mais sustentável, fazê-la desconfortável para o ser humano, né? Baixa muito. Uma vez veio um indiano aqui e propôs paredes de papel, que era adequado para a renda do Brasil e da Índia, né? É um conceito de sustentabilidade que não respeita o ser humano. E nós temos que minimizar o impacto ambiental, né? O custo, nós temos mais familiaridade, o custo global foi recém mencionado aqui, é muito importante, né? Para a questão social, a gente fez essa ferramenta, ela é bastante simples, ela não é uma avaliação do ciclo de vida social, mas ela permite você tirar a informalidade mais gritante do mercado. Ainda precisamos melhorar e vamos ver se os governos ajudam a gente nisso. E para a questão ambiental, no mundo inteiro a gente usa a avaliação do ciclo de vida. É uma ferramenta que está na ISO 14000, bastante antiga, é um padrão mundial e a gente não pode fugir disso, né? Recentemente, o governo criou o PBACV, Programa Brasileiro de Avaliação do Ciclo de Vida, né? Que é coordenado pelo Inmetro e tem um grupo de construção civil
que é coordenado pela CNI, sendo que a área de materiais e componentes, quem coordena é a Fiesp de Consic e a Abramat. A área de construção está sob o encargo da CEBIC e da UNB, a área de edifícios. Então, eu estou participando na área de materiais e componentes de construção e vou apresentar um pouco a proposta que a gente elaborou. Para quem não está familiarizado, a avaliação do ciclo de vida, ela é baseada na medida dos fluxos de matéria e energia, né, que entram e saem de todos os processos, né, ao longo do ciclo de vida do nosso produto. Nós não estamos falando de baixa energia embutida para construir, teor de reciclado na hora de construir, nós estamos falando de olhar o que vai acontecer ao final da vida útil desse produto, quais são as necessidades de manutenção durante a operação, quanto tempo ele vai durar. Quer dizer, é uma visão mais global do sistema, e esse é a grande novidade, e ela é perfeitamente coerente com a norma de desempenho, como o Carlos falou muito bem. Quer dizer, nós construíamos, eu aprendi na escola a construir pensando em entregar a obra, e a gente fala assim, a obra terminou, no dia que entrega e vai lá, entrega para o condomínio. Na verdade, do ponto de vista da sociedade, a obra começou, né? E ela está aí, é uma bênção ou um mico para os próximos 50 anos. A norma de desempenho traz isso para a construção e a avaliação do ciclo de vida também traz isso. Nós não estamos apenas pensando no baixo impacto de produção, mas nós estamos pensando no menor impacto ao longo do ciclo de vida, né? Existe necessariamente uma necessidade de prever o futuro, né? Passa para a gente entender como é que vão ser, por exemplo, as etapas de manutenção, mais uma coincidência com a norma de desempenho. Não dá para fazer a avaliação do ciclo de vida sem trabalhar com o conceito de vida útil. Tem muita aritmética sobre ciclo de vida publicada e sendo divulgada, que não fala de vida útil, mas é apenas exercício aritmético. O cara pega alguns fatores, multiplica e soma, né? Discussão de vida útil passa, de sustentabilidade, passa por avaliação do ciclo de vida e passa por avaliação da vida útil. Então, algum produto que pode ser extremamente interessante e tem um baixo impacto ambiental num local, em outro terá, ou noutra aplicação terá uma vida útil menor e não será a melhor solução, né? Então, isso desmonta muito do discurso. Qualquer atividade, qualquer produto, inclusive construção com terra, se a gente quiser, madeira, tem impacto ambiental. E aqui tem uma lista do que é uma base de dados de ACV, muito popular, que é a base que o Brasil está tomando como referência, dos impactos ambientais que a gente enfrenta aí para qualquer solução, né? Nós estamos falando de mudanças climáticas, destruição do ozônio, toxicidade humana, partículas respiráveis, radiações ionizantes, formação fotoquímica de ozônio, acidificação da água e do solo, eutrofização, contaminação por nutrientes das águas, né? Ecotoxicidade, uso da terra e uma variedade de itens que ainda estão sendo muito detalhados mais recentemente, que é o uso dos recursos naturais, tá? Então, qualquer atividade tem que ser julgada do ponto de vista ambiental, pelo menos por esses itens, né? Para fazer um julgamento completo, né? Se a gente conseguir fazer uma CV com dados primários, para cada processo industrial eu vou lá e vou medir exatamente quanta poluição foi gerada, quanto recurso foi consumido, estou medindo de tudo isso, eu tenho um negócio muito completo e muito preciso, né? O diabo é que isso é muito complexo. Então, ninguém consegue medir todos os fluxos de matéria e energia da sua própria empresa e dos seus fornecedores, que às vezes tem 5, 6 empresas que se encadeiam para trás. E à medida que você vai aumentando, isso é uma progressão geométrica, e as progressões geométricas começam aborrecidas, mas elas rapidamente saem do controle e os números começam a ficar muito grandes. Então, o problema de uma ACV completa é a complexidade. Ela é um objetivo, mas ele é muito complexo, ele tem um custo elevado, ele leva muito tempo para ser feita, né? Exige equipamentos especializados, e exige também recursos humanos muito especializados. Em muitas situações, eu vou medir, por exemplo, dioxina, é uma necessidade, eu preciso botar um equipamento sensível a parte por bilhão numa fábrica com um especialista para operar por um tempo que dê uma amostragem representativa daquele processo industrial. 5 semanas depois, muda o combustível, eu teria que voltar para o mesmo lugar.
Quer dizer, certas coisas nós não temos ainda como colocar em prática em grande escala. Ela é muito complexa, é muito poderosa. Para vocês terem uma ideia, isso é uma CV típica de filler calcário. Pega a rocha calcária e moe. Ele tem 248 fluxos de saídas e 44 fluxos de entrada. Isso não tem nada mais simples do que retirar um pedaço de rocha da natureza e moer e ensacar. Agora, você começa a fazer processamento, a coisa fica mais complicada, né? A CV, como completa, a ideal, aquela que é precisa e que a gente deveria ter por objetivo, ela é inacessível para pequenas e médias empresas, né? Ela, em muitas situações, pode revelar segredos industriais, porque eu vou ter que descer a um nível de detalhe que eu praticamente exponho minha tecnologia, e não é prática para situações do dia a dia, e, por esta razão, o avanço dela como ferramenta de decisão em empresas tem sido muito pequeno e muito lento. E esse é um grande problema, porque a ACV é a única ferramenta que a gente tem quantitativa para analisar questões ambientais. A solução é simplificar. O que o mercado fez foi simplificar usando o banco de dados de inventário. O pessoal faz uma CV sem medir nada, vai num banco de dados onde tem informações sobre produção de bloco de concreto, que foi medida em algum lugar, em algum momento, e adequa e calcula, né? Então, eu baixo o meu custo, mas, mesmo assim, eu tenho um sistema completo. Uma das coisas que preocupa é que a hipótese básica dessa ACV, desse banco de dados, é que uma mesma tecnologia gera os mesmos impactos ambientais se eu posso corrigir pela matriz energética. Então, se eu fizer bloco de concreto, fabricante de bloco de concreto ou fabricante de concreto é tudo igual, porque é a mesma rota tecnológica, tá? Isso aqui são dados de 29 países de concretos feitos, né, e a quantidade de CO2 por megapascal no eixo Y. Vocês veem que é tudo a mesma rota tecnológica. Compra cimento, mistura cimento, areia, brita, aditivo, água, e você tem uma variação de impacto ambiental de fator de 4 para qualquer resistência do concreto que você queira, né? Isso aqui é do gesso brasileiro. Eu tenho gesso, sempre é aquele pó branco que endurece rapidamente, né? É difícil o cidadão, depois que o gesso está feito, saber qual foi o combustível e qual foi o forno. Na verdade, é impossível, né? E tenho 9 vezes a diferença de impacto ambiental entre um fabricante que opera com baixa eficiência e um fabricante que opera com padrões europeus de eficiência, né? Só que não dá para saber. E no conceito de base de dados, eu colocaria um número dizendo, olha, gesso brasileiro tem tal pegada, tem tanto CO2, tem tanta emissão de gases que destroem a camada de ozônio e tudo mais. E eu perco a riqueza e a possibilidade de procurar um fabricante que tem lá 190 quilos de CO2 por tonelada, né? Eu jogo esse fabricante, né, no mesmo lugar do cidadão que está gastando 1.360, liberando 1.360 quilos de CO2 para fazer uma tonelada de gesso. Do mesmo gesso, com a mesma função, a mesma cor. Esta é a realidade, né? Vai estar depois para vocês no site do CBCS. Botei aqui uns links de bases internacionais. Recomendo vocês visitarem elas. Essa da INES, francesa, é muito boa. Usem o Google Chrome, ele traduz do francês para o português com bastante eficiência automaticamente, né? Para fazer uma base completa com o bloco de concreto, o gesso, o cimento, o concreto brasileiro, os Estados Unidos estão trabalhando há 13 anos e estão uns 30%. Leva muito tempo, né? A gente tem um problema porque a base de dados ela carimba o fabricante. Então, o cara que fabrica bloco de concreto, ele tem o destino de ter este impacto ambiental. Isso é ensinado nas escolas e, no final, isso acaba colando no setor, isso desmobiliza a cadeia. Já que bloco de concreto tem esse impacto ambiental, o que eu posso fazer, né? Claro, o cara sempre... Mas não é uma coisa muito legal, né? A gente teve aqui um exemplo recente, esse aqui é um trabalho que foi publicado no Brasil, comparando telhas cerâmicas e com telhas de concreto, né? Veja que o cálculo da telha de concreto brasileira é 9,88 quilogramas de CO2 por metro quadrado. 2 casas depois da vírgula de precisão, tá? Dá uma ideia de segurança, não dá? Dá uma ideia de segurança. Bom, como melhorar? Então, o pessoal está simplificando a CV. Não somos nós que estamos simplificando a CV para a construção.
a Comunidade Europeia e a ISO está trabalhando muito na simplificação da CV para a construção civil. Estão o nome das comissões de estudo, vocês podem comprar as normas técnicas, elas estão à venda, elas custam barato, né? E eles estão reduzindo o que está sendo medido. Veja que eles tiraram 4 dos 12 itens, né, de medida. Além disso, estão colocando outros indicadores que são muito importantes na construção, tipo água, resíduos, energias e consumo geral de matérias-primas, que não fazem parte das ACVs tradicionais, né. Botei uma lista das normas de desenvolvimento de construção sustentável internacional para vocês consultarem depois. Está tudo aqui. Boa parte vocês acham os drafts para download, quem tiver interessado. Tem muita coisa interessantíssima, né? Tem muita coisa que não faz nenhum sentido no Brasil, vocês vão dar risada, tal, mas a gente tem que ter bom humor, né? Todas essas normas, elas exigem que os fabricantes declarem a vida útil de referência dos produtos, porque sem saber a vida útil, nós não temos futuro, né? A nossa proposta, ela é modular, ela é uma visão voltada para a mesma abordagem de qualidade. Começa com uma exigência simples de qualidade, depois vai aumentando. Começou, é assim que é o PBQPH, é assim que o programa do CDHU aqui em São Paulo começou, né? A gente tem que trabalhar do mesmo jeito. Essa proposta, eu já falei, é do CBCS, e nós estamos propondo concentrar nesses 5 itens. Tá? São simples de medir, muito simples de medir, dá para treinar uma equipe num dia da própria empresa para fazer essa medida. A empresa talvez tenha que criar alguns indicadores, se organizar administrativamente, mas isso pode ser feito por pequenas e médias empresas, né? É a CV ao alcance de todos. Para alguns materiais, nós sabemos que talvez tenhamos que colocar outros itens, né? Eu tenho problema de biocidas, que talvez alguns produtos importados tenham toxicidade muito mais elevada do que os padrões do Brasil, e seja importante a gente evidenciar isso. A gente pode trabalhar com esse tipo de coisa. Então, o sistema é flexível, né? Ele inclui os principais impactos da construção e ele inclui itens que vão para o bolso do fabricante de materiais, que é água, resíduo e energia. Tá? Então, é um atrativo extra para o fabricante participar do processo, porque ele vai ter dados comparativos dele com os seus concorrentes em dados que afetam o custo do produto. E isso é muito poderoso, porque aqui eu estou buscando coisas ecoeficientes, que é a busca de todo mundo, como fazer menos impacto ambiental com menos custo. É simples de medir, é acessível a pequenas e médias empresas, né? E pode ser usado no dia a dia, ele pode ser incorporado ao sistema de gestão da empresa. Do ponto de vista do governo, a gente acha muito interessante, porque nós vamos trabalhar com os setores industriais. Não vamos estudar uma fábrica de bloco de concreto. Vamos trabalhar com o setor, vou mostrar depois, trabalhando com o setor de blocos de concreto, com uma amostra grande. Isso permite ao setor ter uma amostra mais ou menos representativa de como é que é o desempenho ambiental setorial. Permite o governo acompanhar setores, né? Não adianta eu estudar uma empresa profundamente e tentar generalizar o resultado. É muito mais interessante eu ter uma base maior e conseguir fazer política setorial. É muito mais poderoso, né? E nós não vamos divulgar o impacto médio. Meu tempo acabou, esse negócio é terrível, né? O impacto médio. Nós não vamos divulgar o impacto médio, nós vamos divulgar o mínimo e o máximo. A menos que o fabricante tenha uma declaração ambiental de produto, eu diria certificada de terceira parte, quando eu compro um produto, eu não tenho essa declaração, eu não sei se eu estou comprando do melhor fabricante ou do pior, eu não tenho evidências. E se eu estou fazendo o meu balanço de CO2 da minha obra, por exemplo, eu preciso reconhecer a minha incerteza, eu preciso explicitar ela. O 9,88 não me serve, porque ele pode ser 9,88 mais ou menos 5. 9,88 mais ou menos 5 é engraçado, né? Mas, então é isso que nós queremos fazer. E funciona mais ou menos assim. Eu estou começando a especificar um edifício, eu falei que é estrutura de concreto, mas eu não sei qual é o tipo do cimento, se eu vou fazer o concreto na obra, se eu vou comprar concreto. Não sei nada, tenho uma grande incerteza. Começo a especificar o concreto usinado, CP2, eu já sei alguma coisa sobre o concreto, mas ainda não sei nada sobre o aço. Mas se eu comprar de um fabricante que tem uma declaração ambiental de produto, eu vou saber a minha pegada ambiental com precisão. Tá me deram ela no vermelho, só mais uns 5 slides. Então, essa é a ideia, né?
A ideia é trabalhar com setores, colaborando com os programas oficiais, trabalhar com as cadeias produtivas que estejam mobilizadas, gerar banco de dados e dados para aqueles setores que não se mobilizem. Nós vamos ter que gerar, sempre com essa faixa, falando, olha, setor tal, eu não sei exatamente quanto é que é, mas a gente acha, o melhor dado que nós temos é que está entre esse valor e esse valor. E as empresas podem se mobilizar, né? Integrar o banco de dados no BIM, a gente acha que é fundamental que ele trabalhe com o BIM, né? Aí eu quero agradecer a Bloco Brasil, está aqui o Tauil, que foi um grande apoiador, e a BCP, que acreditaram na ideia e pagaram para a gente testar a ideia e desenvolver a ideia, com todos os problemas e a paciência que implicou a gente estar tentando fazer um negócio pela primeira vez, né, que acabamos de terminar. 33 empresas pagantes, elas pagaram para ter esse resultado, né. A equipe está aqui, é uma equipe da USP, com gente de fora, participou também o pessoal das empresas, né. E aqui tem, pela primeira vez, acho que em público, o que é o resultado de bloco de concreto, né. Vocês estão vendo bloco de concreto de diferentes resistências, a melhor empresa que nós detectamos, a empresa menos eficiente, e aqui tem uns outliers, onde as empresas tiveram claramente problemas de medir as coisas. É muito difícil medir as coisas de forma reproduzível. Ninguém está preocupado com essa. Nós não temos estrutura gerencial para isso, precisa ser criada. Então, é um processo, as pessoas estão aprendendo, e algumas pessoas tiveram dificuldade. Queria mostrar isso aqui, ó, entre o menor e o maior, em termos de CO2 por bloco de concreto, tem um fator de 3. No concreto eu mostrei que era um fator de 4 ou 5, aqui é um fator de 3. É a mesma rota tecnológica, e isso aqui devia ser um número pela ACV tradicional. Fator de 3, gente, é 300%, é muita coisa. Se eu puder selecionar o meu fornecedor, eu posso me reduzir por 3 o meu impacto ambiental. E vou criar mercado para essa empresa que é ecoeficiente. Esta é a filosofia por trás disso, né? E, de novo, né, a BCP e a Bloco bancaram essa ideia. Tem uns dados aí no mercado sobre bloco de concreto e CO2, comparando com outros blocos. Os dados são muito exagerados, são muito fora desses dados. Aqui, então, o CO2 lá seria 3 vezes maior do que vocês estão vendo aqui, tá? Então, isso aqui é dado representativo, tem empresas envolvidas, a gente pode demonstrar. E o relatório público, existe um relatório que foi só para o setor, onde tem dados que só interessam para o setor, que permite o setor se organizar, permite as empresas se comparar com seus parceiros. O relatório está para download, o site está lá, né? É aberto para todo mundo. Para fechar, nós temos que medir as coisas e temos que parar de acreditar em palavras vagas e promessas maravilhosas, né? Todo material tem impacto, não importa o que ele não tem, algum impacto ele vai ter. E a gente precisa botar um número. A CV é essa ferramenta e nós achamos que a abordagem modular que a gente está propondo, ela vai abrir esse mercado no Brasil. A gente espera, nesse processo, que muitas empresas de consultoria possam participar, trabalhando com setores, né? A gente espera, nesse processo, que muito pessoal da academia possa participar, colaborando no desenvolvimento das ferramentas, né? A gente espera poder engajar as lideranças das cabeças mais abertas da indústria brasileira, né? A gente já tem um início, já temos um exemplo. E esta é a forma de andar para frente, né? Muita gente reclama que nós estamos inventando mais uma coisa para fazer, né? Na verdade, nós estamos nos diferenciando cada vez mais daqueles setores que constroem sem conhecimento e sem tecnologia, né? Uma casa de 50 metros quadrados, há 2 anos atrás, feita no Brasil por um engenheiro ou por um mestre de obras, teria pouquíssima ou nenhuma diferença. Não sei se vocês dão conta disso. Era domínio público o projeto. Com a norma de desempenho, com a questão ambiental, as diferenças começam a aparecer. E nós temos como evidenciar essas diferenças. Isso valoriza a profissão, isso melhora o Brasil, isso diminui o impacto ambiental, isso aumenta a competitividade das empresas, né? E, para mim, esse é o futuro. Obrigado. A gente vai iniciar o debate. Eu queria agradecer a exposição do Carlos, da Simone e do Vanderlei.
Uma coisa que o Vanderlei falou que eu acho muito importante, que é a questão de você ter a norma de desempenho distingue qualidade do edifício, o edifício enquanto um produto, né? E isso é um fato. Eu acho que muitas das construtoras líderes, a Tajab, inclusive, devem estar percebendo isso. É uma das perguntas que eu quero fazer para o Carlos, porque o usuário também se via meio vendido naquela história, né, de ver edifícios e comparar só metro quadrado. Tinha uma dificuldade, exceto na questão de acabamentos e estética da fachada, etc., você não tinha uma medida clara de diferença da qualidade daquilo que você estava comprando, adquirindo, vendo. E a norma de desempenho também vem para isso, para dar uma escala, para mostrar para as pessoas do que nós estamos falando quando a gente fala de qualidade. Então, eu estou aqui com algumas perguntas. Eu queria só provocar um pouquinho, começando pelo Carlos, com essa questão de como que essa informação, com esse trabalho que está sendo feito pela construtora, pela sua construtora, você consegue fazer essa informação chegar para o teu usuário, para o teu cliente, e se ele está absorvendo isso, se ele está distinguindo isso, ou perguntando por isso. Eu consigo fazer chegar, porque eu estou gritando para ele isso, né? Estou colocando em material publicitário, no memorial descritivo, estou na propaganda. O problema é ele querer pagar por isso, né? Então, nós fizemos uma pesquisa há 5 anos atrás e a gente percebeu que o consumidor não estava... Ele valorizava a sustentabilidade, mas não queria pagar. E o ano passado nós fizemos mais um que bateu muito com a pesquisa que a CEBIC fez, que o consumidor aceita pagar 3%, 4% a mais. Nós temos tentado colar esse tipo de coisa na marca da empresa. A marca também é algo que acho que está tendo um maior valor, não só pelo aspecto da qualidade, mas pela segurança, pela questão que ocorreu no passado da Encol. Então, o risco, né, da atividade de um ciclo longo é grande. Então, nós estamos colando na marca e divulgando em todos os materiais, mas ainda a cultura acho bacana e mais, vamos dizer assim, a referência de preço que eu quero pagar é o menor praticado pelo mercado. Simone, eu queria destacar aqui a ação que a Caixa teve na norma de desempenho, inclusive medidas de desempenho acústico que foram feitas naquela época com a Caixa, e passar também uma pergunta aqui dos ouvintes, né? Recentemente foi divulgado, é uma pergunta do Fernando Leite de Andrade, da Polar Indústria de Plásticos, e a pergunta é: recentemente foi divulgado no Fantástico sérios problemas onde as normas foram desrespeitadas em habitação de interesse social. Qual a entidade fiscalizadora e como é possível denunciar práticas tecnicamente não conformes? Essa questão da fiscalização é grande pedra no nosso sapato, né? Porque a Caixa é um agente financeiro, né? Ela faz a operação do programa de governo. A responsabilidade pela qualidade de obra, de quem que é? De quem constrói. Então, é da construtora. A norma de desempenho vem, inclusive, para definir essas responsabilidades. Temos problemas nas obras? Temos. Temos o programa de olho na qualidade, que vem, inclusive, de encontro a esse anseio pela melhoria da qualidade. Nós temos em torno de 400 mil reclamações de problemas pós-obras. Dessas 400 mil, 5% se refere a danos físicos. Então, temos problemas, mas também temos boas soluções. A responsabilidade realmente é de quem constrói. A Caixa atua como faz o acompanhamento de obra para fins de desembolso. Nós não fazemos o papel de fiscalizadora. Vanderlei, dentre essas experiências, essa experiência prática que você teve na questão de desenvolver a metodologia de análise de ciclo de vida simplificado, qual você crê que seja o maior desafio dentro do desenvolvimento de um trabalho desses num setor? Eu acho que nós ainda não estamos com a metodologia completamente desenvolvida. Vocês vão ver no relatório que tem muitas coisas que nós não conseguimos medir como a gente queria.
né? O principal problema, do meu ponto de vista, é a gente conseguir se comunicar com a equipe das empresas. Os nossos referenciais, era um bando de acadêmico, imaginando que nós estávamos fazendo uma pergunta de uma forma precisa e clara, né? E a gente fez o treinamento e tudo mais, e no final, quando veio a resposta, muitos não haviam entendido a gente corretamente, né? Então, o principal problema que vai surgir é um problema de formação de recursos humanos. Você precisa formar uma geração de engenheiros, arquitetos, profissionais da indústria, projetistas, nessa linguagem, nessa metodologia, né? Sem essa formação, a coisa é muito difícil. E ela vai ser um processo difícil, mas por mais simplificado que seja a abordagem que a gente está fazendo, ela é muito simples. Os colegas que trabalham com a CV assim, mais completa e que estão acostumados a pegar banco de dados, eles ficam muito insatisfeitos, porque nós não estamos incluindo ecotoxicidade, a gente não está incluindo, e nós não estamos, né? E, apesar disso, é difícil para as empresas coletarem sistemas, dados, gerarem evidências, tá? E isso vai levar tempo. Mas, para mim, é recursos humanos. Tem uma pergunta, deixa eu só aproveitar você, Vanderlei, porque tem uma pergunta que vem bem nesse sentido que você acabou de falar, que é uma pergunta da Viviane Cunha, deve-se a sustentabilidade. Na ACV modular, o transporte é considerado como impacto relacionado no tópico energia? E como será o critério para incluir toxicidade ou não na ACVM? Bom, duas perguntas. Então, a primeira, nós fizemos um processo até a porta da fábrica. Todos os processos de transporte foram estimados, e aí, em algumas empresas, eles têm o consumo de combustível, as outras eles só têm o tipo de caminhão, e a gente pegou dados médios do mercado, né, tentando validar de uma forma mais precisa possível. Então, o transporte até a porta da fábrica está incluído. Da porta da fábrica em diante é mais difícil. A outra questão é como é que alguém... E não seria só toxicidade. O conceito da CVM, eu tenho esses 5 itens que são mínimos para participar do processo. Não pode chegar só com CO2, porque eu posso perfeitamente baixar CO2 usando energia renovável e usar uma montanha de energia renovável. Então, eu tenho que trabalhar com múltiplas dimensões. Eu acho que aqui em São Paulo ninguém disputa o fato que a água tem que estar na conta, tal. A gente está aprendendo, tá? Agora, em algumas cadeias produtivas, eu falei toxicidade, vamos pegar madeira. Madeira plantada, normalmente é tratada. Ela é tratada com biocida. Do contrário, ela não tem vida útil. E existem diferentes tipos de biocidas no mercado. Existem em outros produtos também. Então, vai ser interessante para esse setor, provavelmente, colocar a ecotoxicidade. Como isso está sendo feito na Comunidade Europeia? Eu tenho a regra geral, e em cada família de produtos é feita que eles chamam de Product Category Rules. Para cada família de produto, essa regra geral da CVM vai ter que ser detalhada para um conjunto de materiais, para aquela família. E, ao detalhar, a gente pode incluir, e aí é uma negociação entre a coordenação do programa, entre a sociedade e aquela cadeia produtiva, colocar ou não aquele requisito. Eu imagino que o pessoal de tintas, que está envolvidíssimo em compostos orgânicos voláteis, vai ter o interesse em tintas incluir compostos orgânicos voláteis, porque isso diferencia as empresas do setor. E isso será muito bem-vindo. Na verdade, o sistema básico é simples, mas vai sempre ser encorajado para o setor que tiver condições e considerar relevante incluir outros requisitos, de acordo com as suas necessidades. Então, é um sistema flexível que reconhece as limitações e ele permite cada um se ajustar a partir desse mínimo. Eu queria fazer uma pergunta para o Carlos. É uma pergunta do José Narciso, da Neotérmica, referente à norma parte 3, a 15545, quanto ao ruído de impacto em sistema de piso. O que é feito hoje para que as construtoras cumpram as exigências de ruído de impacto acústico?
o item mais comum é o contrapiso flutuante, né, que ele já está cabendo em empreendimentos de médio alto, tem aumentado cada vez mais essa prática. O que a gente tem percebido é que nem sempre atender a norma atende ao consumidor, porque o assunto está muito sensível no momento, né? Então, além do contrapiso flutuante, a gente tem que fazer uma investigação e avaliar diversos pontos de fuga acústica, né? E tomar cuidado também com a orientação no pós-obra, porque se a gente não entregar o apartamento com o piso instalado, a gente tem que especificar no memorial que, para que o desempenho seja atendido, tem que se colocar, por exemplo, um piso laminado com uma manta por baixo, né? Então, hoje, o contrapiso flutuante tem atenuado, mas eu tenho casos, por exemplo, apartamento de cobertura, onde eu coloquei um enchimento no piso de cima e a pessoa de baixo está se sentindo muito incomodada, né? Então, não tem uma regra, uma tecnologia em especial. A mais comum é o contrapiso, mas a gente tem que avaliar caso a caso, porque tem muitos pontos. Por exemplo, eu vou citar um caso só. Como o plano diretor em São Paulo gerou um gabarito, né, a gente vai construir prédios em 8 andares, que não era tão comum, a gente mudou tipologias. Então, passou a ser comum, por exemplo, você ter dormitórios voltados para cozinhas. Então, tanto para o ruído de impacto quanto para os do ruído aéreo, são situações que a gente não tinha problemas no passado e hoje tem. Então, a gente está inserindo o projetista de acústica no momento da concepção do produto. Simone. Tem uma pergunta aqui do José Aldo dos Santos, Ecolide. Como incentivar o empreendedor a introduzir materiais e sistemas construtivos sustentáveis na construção de moradias de interesse social, como eficiência energética e reuso da água? Quais os incentivos existentes pela Caixa? No Minha Casa Minha Vida Faixa 1, nós temos 3 itens ligados à sustentabilidade. Não são ações da Caixa, são ações do Ministério. Dentre essas ações, nós temos a medição individualizada de água. Deixa eu ver se eu vou lembrar dos outros 2, mas são 3 itens. Aquecimento solar, tem mais um. Na Caixa, nós temos o selo azul de qualidade, que também prevê itens relacionados à sustentabilidade. Ali tem eficiência energética, também é um dos quesitos. O selo azul ele não é obrigatório, ele é opcional, mas ele traz benefícios para a construtora proponente que atinge uma determinada gradação. Incentivo em taxa de juros, questões relacionadas ao financiamento. Eu vou fazer uma pergunta do Antônio Masquieto, do Procobre, para mim. Tá? Por que subsistemas de elétrica e gás não são contemplados na norma de desempenho? Ambos são sistemas que envolvem segurança, eficiência energética e sustentabilidade. Bom, aí foi uma questão mais da competência da Comissão de Estudos. Na questão elétrica, por exemplo, a gente tem um comitê brasileiro específico que cuida de eletricidade, então, a gente, dentro do nosso comitê brasileiro, as questões de instalações elétricas não fazem parte do nosso escopo, né? Então, a gente não poderia cuidar disso. E, na questão do gás, também, a gente tinha uma série de implicações que precisavam ser dominadas. Talvez a gente consiga fazer isso numa próxima revisão. Contamos com a participação de todos. Mas nessa a gente não pôde fazer. Então, tem uma questão de competência do Comitê Brasileiro e também da complexidade do assunto, né? Ainda uma outra pergunta, né, também nessa linha, que foi feita também para mim, foi o seguinte: quais são os órgãos competentes responsáveis pela verificação do atendimento da norma de desempenho nas construtoras? Existem penalidades? Da Carla Tarifa, da RQR Consultoria. Então, o que acontece hoje? A gente tem a norma de desempenho como parte necessária para o atendimento, até para a liberação das autorizações de prefeitura.
mas a gente não tem ainda uma organização de técnicos, me corrija, Carlos, se eu estiver errada, tá? Que verifiquem isso antes da entrega de edifícios privados, né? No caso da Caixa Econômica Federal, a Caixa tem já todo um trabalho de base, que a Simone falou, para a gente poder ter empreendimentos que já atendam de antemão a norma de desempenho. Na iniciativa privada, a gente vai ter muito, num primeiro momento, esse esforço por parte dos órgãos reguladores, mas a gente não tem uma fiscalização ainda no sentido de fazer a verificação para atender ao edifício, exceto dentro dos sistemas públicos. O SINAT, por exemplo, faz isso nas avaliações de sistemas construtivos inovadores, né? É obrigatório para poder ser usado dentro do programa Minha Casa Minha Vida, que tem uma avaliação de desempenho completa. Nos sistemas tradicionais e privados, o que pode vir a ser uma demanda num segundo momento ainda não está estruturado nesse momento. Eu vou passar agora para a Simone. O nome da pessoa é Sulimara, da Implatec Projetos de Engenharia. Visto ser o segundo lugar na produção, qual a perspectiva para os próximos anos do volume de financiamento para unidades até 6 pavimentos, blocos cerâmicos? Sulimar, eu não tenho como te responder essa pergunta. Eu não sei a expectativa para a utilização dos blocos cerâmicos em edifícios de até 6 pavimentos. Realmente, eu não tenho como responder. Não sei. E por fim, tem uma pergunta também. Tem uma pergunta aqui que veio sem identificação. A gente realmente não vai responder perguntas sem identificação, tá? Porque fica difícil. Aqui tem uma pergunta também que eu acho que é geral para todos nós aqui, que é: existe discussão ou previsão para a criação da norma de desempenho para obras públicas de infraestrutura? Exemplo: pavimentação, obras de arte, especiais, saneamento, etc. Do Flávio Gomes. Não. Na realidade, existe uma demanda para muitas outras normas de desempenho. Normas de desempenho para escolas, para hospitais, para cada tipo de obra tem uma necessidade específica. E mesmo a própria norma de desempenho, se ela pega alguns sistemas, né, e outros sistemas precisariam ser complementados. Mas aí entra essa necessidade do setor ser proativo e fazer um planejamento do que precisa ser produzido de normalização nos próximos 10 anos. Isso é uma missão setorial para as entidades aí conclamarem. Também uma pergunta para todos aqui. Eu acho o seguinte: nos próximos 15 anos, progressivamente a infraestrutura vai ficar muito importante, não só no Brasil, mas em boa parte do terceiro mundo. E se vocês olharem os problemas de obras de infraestrutura, tirando alguns equipamentos modernos, as nossas obras de infraestrutura continuam com os conceitos dos anos 70. E isso impacta em qualidade, né? Os conceitos dos anos 70 no sentido mais amplo possível. Acho que a questão da sustentabilidade, do desempenho de obras de infraestrutura é uma questão estratégica para os próximos 10 anos e talvez devesse ser objeto de um planejamento estratégico do setor, do CBCS, a gente começar a pensar o que seria, né, o que nós fizemos na área de edificações, como isso poderia ser traduzido no setor de obras de infraestrutura, né? Eu acho que todos nós ganharíamos com isso, o país ganharia com uma infraestrutura. Vamos colocar vida útil em pavimentos. Vocês já pensaram a maravilha? O pavimento aqui em São Paulo é uma sequência de reparos e buracos, né? Se você botar vida útil de pavimentos e começar a organizar para entregar a vida útil, muda a qualidade de vida, muda o impacto ambiental do transporte em São Paulo. Então, tem um potencial muito grande e nós estamos bastante atrasados nessa discussão. Talvez fosse o caso do CBCS, as entidades aqui presentes, as direções darem uma pensada nesse assunto. Você quer falar alguma coisa, Simone? Bom, dentro do Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade, do Habitat,
O Habitat ele pega também toda a parte de infraestrutura urbana. A gente tem já programas voltados para o saneamento e recentemente, programas voltados para estabilidade de taludes e obras de contenção. Então, a gente vê o setor começando a ter, no caso do saneamento, já há alguns anos, no caso de infraestrutura de taludes e contenção, coisas mais recentes, e a gente começa a perceber que isso tem despertado o interesse dos setores que trabalham com isso, porque há uma necessidade realmente premente da gente ir garantindo a qualidade dessas obras. Então, eu sou otimista com isso. Eu acho que a gente vai ter essa mobilização e acho que o CBCS pode, sim, ajudar a começar a trabalhar nessa metodologia, né, para a gente poder chegar num documento público. Tem mais uma pergunta que aqui eu vou direcionada para qualquer palestrante, mas, para começar pelo Vanderlei, a sugestão aqui do Nuno, né, da Temárico Consultoria. Desculpa se eu estiver falando, não estiver lendo certo, tá? Nuno Almeida. E a pergunta é: como garantir a aplicabilidade correta dos produtos se a mão de obra não estiver preparada? Não deverá haver também a norma de procedimento para construir melhor? Eu acho que nós temos um problema de mão de obra que começa no andar de cima da construtora e dos fabricantes e vai até lá embaixo na aplicação. Nos nossos workshops, que discutimos estratégias de sustentabilidade para a construção brasileira, a questão dos recursos humanos para todos os itens foi o item mais votado, mas foi mais votado assim, num fator de 2 vezes mais votado que o segundo. Então, essa é uma questão fundamental. E aí as universidades, incluindo a minha, nós estamos atrasados. E eu acho que, no final, tudo começa pelo andar de cima. E, no final, nós temos que também cuidar dos operários. Existia já, mais recentemente, um programa de certificação e de desenvolvimento de recursos humanos que estava sendo desenvolvido, né? São coisas que nós precisamos retomar. Eu lembro que muitas construtoras, quando implementaram dentro do Sinduscom, aqui em São Paulo, o programa de gestão de resíduos em canteiro, fizeram um treinamento dentro da obra para treinar os operários a fazer gestão de resíduos. E eu assisti uns 2 ou 3, é muito interessante. As pessoas ali, né, sendo ensinadas da importância e qual é o papel deles no problema ambiental de resíduos, né, e funciona. Então, acho que a gente tem que pensar de várias formas e pensar sistemicamente. Mão de obra, recursos humanos é o nosso principal desafio. Carlos, Eu concordo com o Vanderlei. E eu vou lembrar uma palestra da Tecnisa que eu assisti um mês passado, um mês atrasado, que ele dizia o seguinte, com relação à produtividade. Um funcionário, um empregado assentando o piso num edifício. Sem nenhuma inspeção, sem ninguém acompanhando, ele demorava para assentar 1 metro quadrado, vamos dizer, meia hora. Só o fato de um engenheiro ser colocado no ambiente, sem fazer nada, sem fazer nenhuma anotação, simplesmente parado ali, a produtividade dobrava. Então, realmente, assim, essa lacuna da qualificação é muito grande, né? Carlos, eu sei que você tem alguma coisa a falar disso, mas eu vou juntar com uma outra pergunta e vou dizer para a plateia o seguinte, são as 2 últimas perguntas, tá? Porque a gente está com o tempo já se esgotando. Então, essa pergunta é para o Carlos, e aí, se você quiser dar uma palavrinha sobre a questão da mão de obra, também é legal. Mas a pergunta é do Carlos Rocha. A empresa, eu não estou conseguindo entender a letra, tá? Eu peço desculpas. E a pergunta é: qual o maior desafio para atender a norma de desempenho em seus projetos? Quanto que impactou nos orçamentos atender essa norma? Então, deixa eu começar por essa, depois eu volto para a mão de obra. O maior desafio é o projeto. Eu acho que a norma de desempenho, basicamente, é um modelo mental de concepção de projeto. Então, acho que entra a dificuldade de disponibilidade de informação, de conhecimento técnico, de cultura para se fazer isso, uma certa até desvalorização, né? E eu acho que essa, sem dúvida, é a maior dificuldade nossa.
E isso a gente está começando devagarzinho a vencer, e acho que as construtoras têm que ser indutoras desse processo. Não tem jeito. Nós estamos mudando fornecedores, estamos mudando projetistas em alguma situação, estamos desenvolvendo em conjunto, né? Então estamos fazendo cursos juntos. Eu acho que é um processo rico, mas o desafio maior é esse. Em relação a custo, eu tomei uma decisão de atender independente de custo. Como a gente está mudando tanto de tecnologia, de layout, tanta coisa, eu confesso que tenho uma dificuldade de mensurar exatamente o impacto de atender ou não a norma, até porque eu tenho já um trabalho de atendimento à norma. O que eu fiz recentemente, um empreendimento que eu adotei, certificação Aqua ambiental, a gente fez uma estimativa bem precisa e eu tive um acréscimo de 2% no custo da obra. O acréscimo de atendimento da norma de desempenho de várias empresas tem muito a ver não com a norma de desempenho em si, mas com o não atendimento das inúmeras normas citadas pela norma de desempenho. Quando a gente fala custo da norma de desempenho, a gente pode tirar o de desempenho, é custo de não atender a normalização existente. E isso varia de acordo com cada empresa, com cada tecnologia, e assim vai. Em relação à mão de obra, concordo plenamente. Eu tenho na Tajab, desde 94, uma escola de alfabetização permanente, e há 15 anos atrás eu tomei a decisão de não contratar ninguém analfabeto, e contrato desde que faço o curso. E eu já tenho pessoas que fizeram esse curso e que hoje estão fazendo faculdade, fizeram faculdade. Poucas, mas... né? Então, não há, infelizmente... Cada empresa, hoje, não tem no mercado profissionais e tem que treinar, em todos os níveis, desde processos novos até treinamento de gestão de resíduos, em algumas situações até realmente para alfabetizar, cuidados com higiene, não tem jeito. Nós fizemos um programa de avaliação de saúde, 20% tinha verminose, há uns 10 anos atrás. A gente tratou 100% das pessoas. Então, existe... Nós estamos num processo de melhoria, lento, gradual, mas a gente não tem. Então, não tem escolha. Tem que treinar, tem que conscientizar, tem que investir, e não dá para ficar esperando achar que o mercado vai trazer esse profissional. Isso vale para todos os níveis. A gente já chegou a fazer treinamento de português para engenheiros. Eu tinha vontade de sugerir que na engenharia tivesse aula de português, porque não é possível que alguém formado não consiga escrever um e-mail, né? É uma realidade socioeconômica, cultural. Então, as empresas têm que considerar como isso parte integrante do seu negócio, não tem jeito. Bom, por fim, a última pergunta para o Vanderlei, é da Chama, Sindugesso, Sindicato das Empresas Gesseiras de Pernambuco. A pergunta é, sabendo que 97% do gesso consumido no Brasil vem do polo gesseiro da região de Araripe, Pernambuco, e que para a gipsita ser calcinada é queimada a lenha da caatinga, como fica esse fator? No nosso sistema, uma lenha da caatinga ela vai ser medida como CO2 e energia. Tá? Então, é por isso que aquele gesso lá tem quase 1.400 quilos de CO2 por tonelada, sendo que é um material feito a 150 graus. Para fazer clinker, a gente tem 800 kg de CO2 por tonelada, no material sendo feito a 1.500 graus, sendo que metade dos 800 vem do calcário, que coisa que não tem. Então, é de uma ineficiência assustadora. Dá para fazer, né, com 8 vezes menos CO2 usando combustível fóssil, para vocês terem uma ideia. Então, no nosso sistema, isso fica muito claro, diferencia esse fabricante do outro. Como vai ser barato não só implantar o sistema de ACV num setor, mas será também barato para o fabricante fazer a sua declaração ambiental de produto, certificada de terceira parte, né? O fabricante mais eficiente poderá se separar da manada, se quiser, né? E como o nosso banco de dados não vai mostrar um valor, mas vai mostrar os dois extremos, sei lá, 120 e 1.400, o consumidor, olhando para a tabela, vai falar, meu Deus, se eu não achar o fornecedor certo, eu estou lascado. Eu não, nós estamos lascados.
Então, eu acho que o nosso sistema ele é simples, mas ele explicita as diferenças dentro de cada mercado e o potencial que o comprador tem de selecionar o produto. Para o fabricante, aquele cidadão que está lá com 1.400 quilos de CO2 por tonelada, ele vai saber que o concorrente dele está fazendo com muito menos energia. E que é possível o concorrente dele sobreviver fazendo com menos energia, e, portanto, talvez seja possível para ele também. Ele vai ter uma luz para que lado ele deve andar. Então, esse é o conceito por trás da CVM, e eu acho que ele é um conceito simples, eficaz, incompleto, mas vai funcionar. Bom, eu queria encerrar aqui o painel, queria agradecer novamente ao Carlos Borges, à Simone e ao Vanderlei, e o mestre de cerimônia, então, agora vai, né, Roberto, vai dizer quais são os próximos caminhos. Obrigada. Queria agradecer aqui aos participantes, acho que foi um debate bastante interessante. Só queria compartilhar duas informações relevantes a partir do trabalho que o CTE vem desenvolvendo sobre a questão da construção sustentável. Quando a gente fundou o CBCS, em 2007, o Brasil tinha 3 empreendimentos registrados para a obtenção de certificação. Na época, só existia o modelo LEED. Hoje, nós estamos fazendo uma pesquisa, são 1.000 empreendimentos registrados para certificação entre o LEED e o Aqua. A gente saltou em 7 anos de 3 para 1.000, altamente relevante. Em relação a custos, o CTE hoje, da consultoria, já entregou 100 empreendimentos, mais de 200, são 300 empreendimentos. A elevação de custo de obra varia, seja para a Aqua, LEED, de 1% a 5%, dependendo do nível de certificação. Não é nem uma, né? Se essa conversa mole aí que de vez em quando a gente escuta, não dá para fazer sustentabilidade, porque os custos aumentam absurdamente e tal. São números totalmente execuíveis e o avanço tecnológico que nós tivemos nesses últimos 7 anos foi fantástico, seja da cadeia de projetos, seja da cadeia de construtoras e da cadeia de fabricantes. Então, mais uma vez, associem-se ao CBCS. Venham conosco nessa jornada em prol da sustentabilidade. Só gostaria de avisá-los que, no final da tarde, nós vamos ter uma palestra da nossa ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira, e nessa palestra será lançada uma publicação desenvolvida pelo CBCS, que são aspectos da construção sustentável no Brasil e promoção de política pública nacional, resultado da parceria do CBCS com o Ministério do Meio Ambiente. Apresenta essa publicação um diagnóstico e várias recomendações de políticas públicas voltadas aos temas da água, energia e materiais. Okay? Foi elaborado para dar subsídios ao governo federal para suas políticas públicas.